Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Hoje, gente, é o nosso encontro de número 54 e nós vamos estudar o capítulo 8, né? Nós estamos estudando o capítulo 8 desse livro. A temática que a gente vai abordar são as relações entre amor e ódio, né? E aqui, gente, eu vou até mais além, né, nesse estudo para tratar um pouquinho também do tema da indiferença. Não é tão abordado assim pelo Eckhart Tolle, mas eu considero também super importante de ser levantado juntamente com o tema do amor e do ódio, né? Porque a indiferença também faz parte, é um dos sentimentos que compõem, né, toda essa temática, né, dos relacionamentos, né? Então eu vou falar um pouco sobre o amor e o ódio e no meio disso tudo pincelar com o sentimento de indiferença. A gente sabe que tem um monte de vídeos, né, um monte de canais que falam sobre essas temáticas no YouTube, né? Só que a visão do Eckhart Tolle, gente, é assim fantástica, é uma visão assim, pelo fato dele ser um mega iluminado, né, ter essa visão mais espiritualista, torna assim super profundo o que ele nos traz, certo? Então, a gente vai viajar por esse universo, né, por esse mundo hoje, né? Então, acompanhe que vai ser bem bacana. Antes de começar, sempre como eu faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa, né? Convido vocês a se inscreverem no canal, a sempre dar um joinha nos vídeos, né? Porque é isso que faz com que eles assim tenham um maior alcance, né? Cheguem para mais pessoas e esses vídeos sejam colocados como recomendação para a galera que estiver acompanhando esses temas de espiritualidade, de psicologia, relacionamentos, metafísica, todas essas temáticas. Através da busca, quanto mais curtidas, mais o algoritmo do YouTube ele entende que esse é um conteúdo de relevância e coloca para outras pessoas também assistirem. Então é isso que eu peço a vocês, a gentileza de sempre dar um curtir, né, um joinha nos vídeos, porque isso vai ajudar muito ao alcance, né, a aumentar, chegar para mais pessoas, certo, gente? Agradecer a galera do Instagram, que é o Isaías Costa 14, né, todos os dias eu coloco lá, né, depois que fica gravado esse vídeo no IGTV, né, para o pessoal assistir. Hoje em dia a rede que é mais utilizada é o Instagram, então eu sempre coloco os vídeos lá porque é uma maneira de atingir mais pessoas, né? Tem tido muito acesso por lá, fico super feliz com isso e agradecer a vocês, né, por estarem prestigiando, acompanhando esse estudo. Também convido vocês a me seguirem por lá, né, no Isaías Costa 14, que além dos vídeos eu coloco frases, citações, textos meus, eu compartilho por lá. Então, tudo isso que é voltado para o autoconhecimento, enfim, espiritualidade, outras coisas, se interessem vocês vão estar recheados disso nesses conteúdos lá no meu canal do Instagram, certo, gente? E também o pessoal do podcast, né, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, né, eu tenho nessas duas plataformas. Tem muita gente que prefere só ouvir, né, então eu dou essa possibilidade também de vocês fazerem assim, esse estudo, né, a partir do podcast, né, só ouvindo. E lá é bacana porque vocês podem fazer download e ouvir aonde quiser, quando quiser, mesmo que não tenha acesso à internet. Essa é a grande vantagem do podcast, né, que você pode acompanhar mesmo que não tenha internet. Então, fica aí esses canais todos de possibilidade para vocês acompanharem esse estudo, certo, gente? Então, feito isso, né, dada essa introdução, vamos lá começar nessa sessão super bacana que fala sobre as relações entre amor e ódio. Ele começa dizendo o seguinte: a menos que você acesse a frequência consciente da presença, todos os seus relacionamentos, principalmente os mais íntimos, vão apresentar defeitos profundos. Durante um tempo, eles podem dar a impressão de serem perfeitos. Quando não, é como quando estamos apaixonados, mas invariavelmente essa perfeição aparente acaba destruída por discussões, conflitos, insatisfações e até mesmo por violência física e emocional, que passa a acontecer com uma frequência cada vez maior. Parece que a maioria dos relacionamentos amorosos não leva muito tempo para se tornar uma relação de amor e de ódio. Ou seja, aqui nesse comecinho, ele está falando sobre isso, né? Que as pessoas, elas têm os seus relacionamentos, elas pensam que se trata de amor,
Só que ele coloca entre aspas, gente, relacionamentos amorosos, entre aspas, como se fosse realmente amor, mas na verdade não é. Porque se você tem um relacionamento em algum momento, ele parte para discussões, ele parte para agressões, será que isso é amor de verdade? Né? A gente precisa refletir, a gente precisa realmente com carinho pensar sobre isso, né? Se alguma coisa parte para agressão, às vezes ela parte para violência, isso não é amor, isso não é amor coisa nenhuma, isso é outra coisa, isso é outro sentimento. Então a gente tem que ver, né, de forma mais profunda, inclusive, gente, assim, terapeuticamente, né? Aqui ele fala um pouquinho sobre isso, que assim, muitas vezes o ciúmes, né, assim, inveja, perseguição, esse sentimento de posse, muito disso vem dos sofrimentos que a pessoa carrega desde a infância. Ela tem um monte de coisas mal resolvidas da infância e ela vai carregando isso ao longo da vida inteira às vezes, né? Então é preciso você dar uma olhada, né, com carinho para o seu passado, para a sua história, para tentar mudar, né, para tentar curar essas coisas que estão fazendo você sofrer hoje ainda, né? Porque para você estar num relacionamento amoroso de verdade, você tem que estar inteiro, né? Você tem que estar 100% para aquela pessoa, né? E para você mesmo, antes de tudo, né? Você tem que estar inteiro, né? A integridade é fundamental nos relacionamentos, certo, gente? Ele continua dizendo: o amor pode se transformar em agressões furiosas, em sentimentos de hostilidade ou, num piscar de olhos, em um completo recuo da afeição. Aqui são essas possibilidades de mudança, né? Pode mudar para agressões, para hostilidade, né? Hostilidade você não tá nem aí, né? Você despreza, digamos assim, e o recuo da afeição, quando você não sente mais a mesma coisa que sentia antes. Isso é visto como normal. Os relacionamentos, então, oscilam por um tempo, por alguns meses ou anos, entre as polaridades de amor e de ódio, e nos trazem muito prazer e muita dor. Não é pouco comum que os casais se tornem viciados nesses ciclos. Esse tipo de drama nos faz sentir vivos. Quando o equilíbrio entre as polaridades negativa e positiva é desfeito, os ciclos negativos e destrutivos acontecem com uma frequência e intensidade crescentes. Não demora muito para o relacionamento acabar. Ó, isso aqui que ele está falando é muito interessante, gente, nessa parte aqui, porque é um lado assim mais terapêutico, mais psicológico, né? Ele está falando que existe essas polaridades, né? Essa coisa do amor e ódio, ela está em polaridades e tem tipo assim um lado positivo, um lado negativo, né? Todos nós, gente, temos qualidades e defeitos, né? Nós temos lados positivos e negativos em nós. E quando a gente está se relacionando, é lógico que isso vem à tona. Isso é super interessante, gente, porque no primeiro momento, quando a gente está apaixonado, né, e tudo mais, é como se tivesse tipo uma cegueira, né, na nossa visão. A gente só vê o lado positivo da pessoa. A gente olha para ela como sendo incrível, maravilhosa, só tem virtudes, né? Tudo na outra pessoa é maravilhoso. Porque ela tá fazendo de tudo, às vezes é quase como se fosse um teatro, né? Você quer mostrar o melhor que você tem pro outro, né? Você quer, assim, fazer com que ela se encante por você, né? Então, meio que você tenta disfarçar, né, os seus defeitos. Aquilo que você sabe que precisa ser melhorado, que precisa ser lapidado, muitas vezes transformado, né? Isso você no primeiro momento tenta disfarçar, digamos assim, você não revela para outra pessoa. Só que com o passar do tempo, à medida que a paixão vai arrefecendo, né, vai diminuindo, é impossível, gente, você ficar mantendo tipo um teatro, né, sendo um ator, uma atriz, é impossível. Então, os seus defeitos, assim, as suas coisas que precisam ser lapidadas ou transformadas, elas vêm à tona. Então, é a partir daí que começa a haver, né, esse descompasso, e aí o casal começa a ter, né, conflitos e mais conflitos, e aí pode acontecer uma série de coisas, né, como ele está colocando aqui, né, é o recuo da afeição, né, começa a haver as discussões o tempo todo, e aí é preciso aprender a lidar com isso, né, e aí assim, o que ele propõe nesse capítulo são caminhos para você aprender a lidar com isso
né, e a transformar muita coisa, né, e principalmente transformar você mesmo, né, para que você consiga ter melhores relacionamentos, né, consiga ter esses relacionamentos iluminados. Isso aqui, gente, eu acho tão interessante porque psicologicamente tem um exercício que é feito, né, por muitos assim terapeutas de relacionamentos, né, eles fazem muito esse exercício básico, né, que até em vídeos do YouTube você vê, né, que é você colocar tipo numa lista, né, os pontos positivos e pontos negativos, né, do relacionamento e da outra pessoa. Aí você começa a colocar tipo na balança para fazer um peso, né? E aí você vê, né, se o positivo estiver superando o negativo, tranquilo. Você pode continuar nesse relacionamento. Mas se você vê que o negativo ele está superior, né, o negativo ele está prevalecendo em relação ao positivo, aí você precisa rever essa relação. Será que vale a pena continuar com ela? Será que vale a pena manter esse relacionamento? Ele está sendo assim, tá me ajudando no meu processo de crescimento? Ele está sendo algo realmente positivo para mim e para o outro? E aí começa a vir uma série de questionamentos, né? Esse exercício, apesar dele ser super simples, ele é extremamente eficaz, gente. Porque você vai ter uma noção mais global, assim, tipo olhando de fora, né? Se vale a pena continuar ou não. Esse exercício a gente acha super bacana. Assim, não é tipo, ele não é dito dessa forma, mas a gente pode fazer tipo um link, né, com esse livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, porque uma das coisas que ele mais fala nos capítulos anteriores, principalmente lá nos 3 primeiros, né, é sobre o olhar de observador, né? Quando você coloca no papel, quando você escreve, você está utilizando esse olhar de observador. Ao você ler, fazer as comparações do positivo, negativo, prós e contras, você está utilizando o olhar de observador. Então, ao utilizar esse olhar de observador, as coisas elas são mais claras, né? Começa a surgir um pouco mais de consciência para o seu relacionamento, entende? Por isso que ele é super eficaz. Esse exercício, ele tem uma relação com o poder do agora, né? Porque você está utilizando o olhar de observador. Por isso que eu, assim, sugiro também, né? Assim, eu não sou terapeuta de casais, mas eu sugiro bastante que faça vez ou outra essa lista, né, de ver os prós, ver os contras. E se assim os pós, os pontos positivos, eles superam, maravilha, siga em frente. É só assim os conflitos, né, as crises normais que acontecem em todo e qualquer relacionamento. É impossível, gente, existir relacionamentos sem conflitos, sem crises, porque nós somos seres humanos, estamos em processo de mudanças, em processo de transformações. Então é uma ilusão você achar que você vai estar sempre às mil maravilhas com outra pessoa. Não vai, né? Você é um ser humano, outra pessoa é um ser humano. Seres humanos são falhos, seres humanos têm defeitos. E é bom que seja assim. Já pensou se fôssemos perfeitos? Se a gente fosse perfeito, não tinha nem por que estar se relacionando com outra pessoa. Porque os relacionamentos amorosos, eles servem para que a gente, tipo assim, acelere o nosso processo de evolução. Eu até costumo dizer, até já coloquei isso em alguns textos, né, que os relacionamentos são como se fossem tipo catalisadores no nosso processo evolutivo, né, que ao se relacionar a gente está acelerando, né, através do convívio próximo, né, com uma pessoa querida, com uma pessoa amada, a gente está acelerando o nosso processo de evolução no dia a dia mesmo, na prática, né? É totalmente fora da teoria, né? Uma coisa é você ler livros, outra coisa é você estar no dia a dia, na convivência, né, íntima com outra pessoa. E aqui uma das coisas que eu acho super bacana, gente, que ele fala sobre relacionamentos viciados, né? A gente tem que, assim, perceber que isso acontece muito mesmo, né? As pessoas tendo relacionamentos viciados, né? Elas meio que se viciam nesses processos de amor e de ódio, né? De conflitos, como se isso fosse importante, como se isso fosse necessário. Mas não é, gente. Essas coisas não são necessárias para que você tenha um bom relacionamento. Não precisa disso. Tem uma música que eu acho assim incrível para falar sobre isso. O nome da música, gente, é Entre Tapas e Beijos. É uma música assim antigona, né? De uma dupla chamada Leandro e Leonardo, né? O pessoal que é mais novo
talvez nem conheça, né, essa dupla, Leandro e Leonardo, né? Porque assim, o Leandro, que era um dos dois, né, dessa dupla, ele faleceu, né? Ele faleceu acho que em 1990 e alguma coisa. Assim, eu não me recordo o ano exato, né, que ele faleceu. E ficou só o Leonardo, né? O Leonardo ele ficou fazendo assim carreira solo, né? E aí ele passou muitos anos, hoje em dia ele assim, ele ainda faz sucesso, né? Mas desde que deixou de ser a dupla, nunca mais foi a mesma coisa, né? O auge deles se deu por volta dos anos 80, 90, né? Quando era a dupla mesmo. Quando era o Leandro e Leonardo. Depois que ficou só o Leonardo, nunca mais foi assim a mesma coisa, né? Assim, era uma dupla fantástica, a gente gostava demais de ouvir as músicas deles, né? E essa música em específico foi uma das músicas assim que fez muito sucesso, né? Foi um hit, né, de rádio. Ela tocava nas rádios direto, né, na década de 80, década de 90. Eu escutava assim quase todos os dias essa música pelo rádio, né? E eu acho tão legal porque no refrão dela, ela diz assim: entre tapas e beijos, ódio é desejo, sonho é ternura, um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentio, mas se volto pra ela, o mundo sem ela também é vazio, né? O meu mundo sem ela também é vazio. Olha só que loucura, gente. Essa música, ele fala, tipo assim, conscientemente, né? Que ele tá vivendo um amor doentio. Né? Ele fala isso na música, um amor doentio, só que ele quer esse amor. Ele busca esse amor, porque é isso que meio que faz sentido pra ele, né? Assim vamos vivendo, né? Sofrendo e querendo esse amor doentio. Já pensou que coisa maluca, né? Isso, gente, apesar de ser uma música, né? Uma música super bacana, por sinal. Se você ainda não conhece, né? Escute, ouça essa música porque ela é muito bonita, assim. Ela tem uma melodia maravilhosa. Só que a letra dela, gente, é uma letra assim que faz com que a gente reflita, né? Com profundidade a respeito desses relacionamentos, né? Você querer um relacionamento que seja doentio, né? Cheio de posse, de ciúme, né? Isso só vai fazer mal pra você e para outra pessoa, né? Então assim, a meu ver, essa música tem um monte, né? Mas essa música é uma das músicas que fala de forma mais direta, mais objetiva, essas relações viciadas de amor e de ódio, né? Então assim, uma das coisas que eu queria até assim antecipar, né? Que assim, como que esses vídeos são pro YouTube, né? No YouTube ele tem aquela política de enfim, né, dos direitos autorais, né? A gente não pode colocar músicas, assim, músicas inteiras, né, dentro de um vídeo, né, por conta dos direitos autorais e tal, e o vídeo pode cair por conta disso, né? Mas não tem isso no podcast. No podcast você pode colocar e tal. Então a galera que acompanhar pelo podcast vai ter esse brinde, digamos assim. Lá no final eu vou colocar essa música para vocês ouvirem, certo, gente? A galera que assistir, né, a galera que acompanhar pelo podcast, eu vou colocar essa música ao final, né? Que a gente ouça essa música pra, enfim, conhecer e tal. O sertanejo de raiz, né? Como se diz, né? Do Leandro e Leonardo. Uma música super bonita e que tá super dentro do que a gente tá vendo aqui, né? Do que a gente tá estudando aqui. As relações de amor e de ódio, que a própria música diz, são relações viciadas, são relações doentias, né? Essa loucura de ficar no amor e no ódio o tempo todo. E assim, gostando disso, é sinal de que você está precisando de ajuda. Você precisa urgentemente de qualquer tipo de terapia, seja ela qual for. Até mesmo assim, massoterapia, essas coisas mais para serenizar, até mesmo essas mais simples. Tudo isso vai ajudar você, vai ajudar imensamente. Porque isso não está correto, gente. Se você está equilibrado, se você está harmonioso, você não vai querer buscar essas relações que são permeadas de amor e de ódio. Não, você vai querer algo simples, algo leve, algo suave. Quanto mais leveza tiver, melhor. Mais mostra que você está num relacionamento realmente harmonioso, positivo e engrandecedor. Tá certo, gente? Então, voltando pra cá. Pode parecer que tudo se resolveria se conseguíssemos eliminar os ciclos negativos, destrutivos, permitindo que o relacionamento florescesse sem problemas, mas isso não é possível. As polaridades são mutuamente interdependentes. Essa frase aqui, gente, é psicologia pura.
As polaridades são mutuamente interdependentes, ou seja, aqui ele está falando sobre as luzes e sombras. Todos nós temos luzes e sombras, qualidades e defeitos. Algo que a gente é bom e algo que a gente não é bom e que precisa melhorar, aperfeiçoar, entende? Então, ele está falando que assim, todos os relacionamentos eles estão mergulhados, né, nessas polaridades e que isso é normal. As luzes e sombras fazem parte da vida de todos nós. Por isso que os relacionamentos eles são meio que um desafio. Eles são desafiantes para todo mundo, porque nós estaremos sendo confrontados pelas nossas sombras o tempo todo. E elas vêm à tona. As nossas sombras, querendo ou não, elas vêm à tona exatamente para que a gente melhore, para que a gente se aperfeiçoe e a gente vá se transformando e nos tornando melhores, né? A gente, a partir do momento que vai conhecendo mais as nossas sombras, elas vêm à tona, a gente tem uma oportunidade de ouro para trabalhar os nossos defeitos, aquilo que é falha em nós, para que a gente vá melhorando, vá se tornando pessoas melhores. Não podemos ter uma sem a outra, né? O que eu estava falando agora há pouco. Elas são indissociáveis. A positiva já contém dentro de si a negativa, ainda não manifestada. Ambas são, na verdade, aspectos diferentes de um mesmo sistema defeituoso. Estou tratando aqui dos chamados relacionamentos românticos. No verdadeiro amor, que não possui opositores, porque nasce além da mente. Ou seja, quando você fala de um amor verdadeiro, não existe essas polaridades, né? Ele está além da mente. Por isso que é super difícil a gente encontrar relacionamentos muito profundos, de um amor profundo. Porque isso só pode acontecer se você estiver além da mente. Se você estiver dominado pela mente, dominado pelo cabeção, você vai, enfim, ter muitos conflitos. Você vai ter muitas coisas para serem trabalhadas, superadas nesse relacionamento. O amor, como um estado permanente, ainda é raro de encontrar. Tão raro quanto a consciência dos seres humanos. Entretanto, é possível haver lampejos breves e ilusórios de amor, sempre que existir um espaço no fluxo da mente. Isso aqui, gente, é tão bacana, né? Até fiz uma observação aqui quando eu estava lendo, que quando ele fala que pode existir lampejos, alguns momentos de um amor profundo. Daí eu vou dar um exemplo aqui, gente, super bacana, que eu sei que muitos de vocês vão se identificar total com ele. O que ele fala de lampejos de amor profundo? É quando você tem um casal que mesmo com discussões, mesmo com conflitos, né, eles buscam de certa forma momentos de paz, assim, momentos de que eles possam estar juntos sem conflitos, entende? Então, um exemplo super comum de quando isso acontece, quando um casal está muito estressado, está às vezes com, além de problemas familiares, né, e às vezes financeiros, problemas no trabalho, uma série de coisas, eles dizem assim, pô, vamos viajar, amor, né? E aí eles vão para uma viagem e aí passam o final de semana numa praia, numa serra, areja a cabeça, né? E nesses momentos eles têm um romance de verdade, entende? E aí, né, são momentos que praticamente você nem percebe passar, porque você está inteiro, né? Você por uns instantes, né, por um final de semana que seja, você está vivendo aqui e agora. Você está vivendo o momento presente em toda a sua plenitude. Então, quando ele chama de lampejos, ele está falando sobre isso, né? Sobre aqueles momentos que, por opção, né, o casal ele opta por assim estar juntos, né, em algum momento especial, e eles vivem isso com inteireza, com plenitude, né? Então, fica sendo um momento maravilhoso, um momento gostoso, um momento memorável, percebe? É disso que ele está falando, ou seja, não é que seja um amor pleno, não tem esse amor tão profundo, mas em alguns momentos ele acaba acontecendo. E aí o que é a grande sacada, né? O que é o grande pulo do gato, como se diz? Que isso, né, que às vezes a gente tem em momentos, pode ser ampliado, pode ser transformado, digamos assim, em algo perene. Pode você ter esse sentimento de uma forma perene, o tempo todo. Não é bacana isso? Então, ao longo desse capítulo, né, ele vai falar uma série de coisas que podem ajudar, que podem contribuir para que você alcance esse nível de plenitude, no qual todos os dias são dias maravilhosos, são dias memoráveis, que você está sempre
em conexão profunda, aprendendo muito e ensinando muito também. Porque como eu já falei várias vezes aqui, né? É uma das máximas da educação. Né? Todos nós somos alunos e professores, né? Aprendizes e aprendentes. Né? A gente está ensinando e aprendendo o tempo todo. Né? Nos relacionamentos não é diferente. A gente está o tempo todo aprendendo e ensinando. E fazer isso assim de uma forma que seja perene é um grande desafio, mas é possível. Então, ao longo desse capítulo, a gente vai ver isso, né? A gente vai se aprofundar e vai ver que isso é possível, certo? Voltando para cá. O lado negativo de um relacionamento é mais facilmente reconhecido como um defeito ou anormalidade do que o positivo. Ou seja, aquela velha questão, aquele velho vício de olhar mais o lado negativo do que o positivo. E é muito mais fácil reconhecer a fonte da negatividade do parceiro do que vê-la em nós mesmos. Isso aqui é super profundo, gente. E é muito mais fácil reconhecer a fonte da negatividade no parceiro do que vê-la em nós mesmos. Ou seja, o que ele está falando aqui? As projeções. Dentro da psicologia, existe um estudo super profundo e, assim, eu diria transformador, que são os estudos de projeção de personalidade, né? Que são tipo que mecanismos do ego, mecanismos de defesa do ego. A projeção é um dos mais comuns, ou seja, aquilo que você tem raiva no outro, é de certa forma aquilo lá dentro de você e que precisa de um olhar mais cuidadoso. E da mesma forma, aquilo que você admira no outro também existe dentro de você. Tem esses dois lados, essa polaridade. Tanto aquilo que você vê de negativo no outro existe em você, como aquilo que você vê de belo, de positivo no outro, também existe em você. E aqui ele vai enumerar, gente, uma série de coisas que são projetivas, né, de você projetar sobre o outro. Ela pode se manifestar de várias formas, tais como possessividade, ciúme, controle, ressentimento, insensibilidade, egocentrismo, cobranças emocionais e manipulação, raiva, violência física, necessidade de ter sempre razão, de discutir, criticar, julgar, culpar, agredir, irritar ou se vingar, inconscientemente de um sofrimento do passado imposto por um dos pais. Veja só o tanto de coisa que ele coloca aqui: raiva, culpa, julgamento, mágoas, ressentimentos, e a lista é longa, né? Vai para um monte de coisas que são tudo projeções, são coisas que estão na gente, a gente vê mais fácil no outro e muitas vezes não percebe que aquilo também está na gente, né? Aqui é o lado assim que dessa sessão que eu considero assim o mais psicológico, né? É o lado mais psicológico dentro dessas relações de amor e de ódio, né? Que tudo é permeado por projeções. A gente está projetando algo nosso no outro. A gente enxerga no outro aquilo que está na gente, né? Isso é super profundo. E aqui, né, eu fiz até uma outra observação, que ele está falando, né, que essa parte final é super bacana. Vou até ler de novo. Ele fala todas essas coisas que estão relacionadas e ele diz, ó, inconscientemente de um sofrimento do passado imposto por um dos pais. Ou seja, aquilo que eu comentei lá no começo, que muitas das coisas que a gente tem que trabalhar em nós, né, nessas relações de amor e de ódio, são sentimentos que foram guardados, que foram recalcados, né, que é o termo mais correto de ser utilizado, que foram recalcados lá da infância, de coisas que foram mal resolvidas lá da infância. Né, e aí que eu fiz até uma observação, tem uma música, gente, que eu acho genial, né, do grande Belchior, né, que é o meu conterrâneo, né, cearense, um cara sensacional, né, nos deixou em 2017, né, inclusive até uma curiosidade, gente, ele morreu no dia do meu aniversário, né, o meu aniversário é 30 de abril, o grande Belchior, ele morreu no mesmo dia, né, então eu tive essa, digamos que essa honra, né, sempre que eu lembro do meu aniversário, automaticamente eu me lembro do Belchior, né, que nos deixou no dia 30 de abril de 2017, né, uma das suas músicas, né, que é o Como Nossos Pais, ele fala, né, é uma música super conhecida, ela ficou mais famosa
na voz da Elis Regina, né? Provavelmente você conhece essa música na voz da Elis Regina, né? Se você ainda não conhece, basta colocar lá no YouTube que você vai encontrar. Ele fala, né? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Né? Ele diz, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, a gente meio que reproduz aquilo que os nossos pais já vivenciaram lá no passado. E que os pais pegaram dos seus avós e bisavós, os antepassados. A gente, muito do que a gente reproduz aquilo que os nossos pais foram, que aprenderam com seus pais, e a coisa vai longe na árvore genealógica, entende? Por isso que a transformação, muitas vezes, exige que você vá lá atrás, né? Dê uma passada na história da sua família, nos padrões de comportamento que a família tem como um todo, e assim você vai se transformando, né? Uma das áreas que eu acho super bonita e que aprofunda isso são as constelações familiares, gente. Se você ainda não conhece as constelações familiares, eu dou essa super dica, né? Vá atrás, conheça mais, porque é uma das terapias mais profundas e mais, assim, transformadoras no que se trata de relacionamentos, principalmente os relacionamentos amorosos. Muita gente vai buscar a constelação familiar para resolver conflitos de família, assim, às vezes relacionados com essa coisa do relacionamento amoroso, né? Às vezes de conflitos que tem da esposa com os pais, né? Ou então do marido com os seus próprios pais. Aí a coisa vai longe, né? Não vou nem assim me ater muito a isso, porque isso já é de uma outra esfera, né? Mais psicológica, e que tem outros canais que falam sobre isso. Você colocar aqui no YouTube, né, os canais que falam sobre isso, você vai encontrar muita coisa assim direcionada para isso. Mas eu achei super bacana fazer esse link, né, porque muito daquilo que a gente projeta, né, no relacionamento vem de coisas que foram mal resolvidas na nossa própria história, coisas que vieram lá da infância, tá certo, gente? Então fica essa dica, né, além das constelações familiares, de vocês ouvirem essa música incrível, né, que é Como os Nossos Pais. Eu prefiro a versão do Belchior, né? Eu acho a versão dele lindíssima, né? Mas tem a versão que ficou mais popularizada na voz da Elis Regina, tá bom, gente? Então, voltando. Pelo lado positivo, há uma paixão pela outra pessoa. No primeiro momento, esse é um estado altamente gratificante. Sentimos que estamos intensamente vivos. Nossa existência passa a ter um significado porque, de repente, alguém precisa de nós, nos deseja e nos faz sentir especial. Além disso, provocamos as mesmas sensações no outro, o que faz com que os dois se sintam completos. O sentimento pode se tornar tão intenso que o resto do mundo perde o sentido. Aqui ele está falando sobre as paixões, né? Que quando a gente está dominado pela paixão, a gente se vicia no outro. A gente só vê na nossa frente a outra pessoa, né? Como se o resto do mundo perdesse o sentido, né? Ou seja, isso não é saudável, né? A gente pensa que é saudável, a gente fica super bem, a gente fica às vezes até revigorado, assim, a pele fica mais bonita, a gente fica aparentemente mais jovem, tá sempre sorrindo. As pessoas chegam e perguntam, pô, já aconteceu alguma coisa? Você tá tão bem, tá tão assim? Por causa desse sentimento de paixão, porque mexe com os nossos hormônios, né? Os nossos hormônios, eles ficam à flor da pele, e tudo isso faz com que a gente fique com uma vitalidade bem grande, né? A gente fique com essa impressão de que tá quase que flutuando, né? Só que isso é por um estágio muito pequeno, é um período muito pequeno, e que se você não assim, se equilibrar, digamos assim, isso pode, em vez de fazer bem, pode fazer mal, né? Porque você só vai ver aquela pessoa na sua frente, você vai se viciar nela, é quase como com uma droga, é o que ele fala em seguida aqui. Você deve ter percebido que existe uma certa dependência nessa intensidade. Ficamos viciados na outra pessoa, que age sobre nós como uma droga, percebe? Ou seja, a paixão, quando ela é exacerbada, a outra pessoa ela funciona como se fosse uma droga na sua vida, que se ela é afastada de você, você pira um cabeção, você enlouquece, entende? Por isso que é preciso a gente ter cuidado,
né, a gente ter, antes de tudo, amor próprio, né? Eu vou falar muito sobre isso ao longo desse capítulo, né? Não vou assim me ater tanto nisso agora, né? Porque isso vai ser muito mais enfatizado, né, nas outras sessões. Mas o amor próprio é fundamental, gente, porque quando você tem um amor próprio, você trabalha dentro de si a questão do desapego, né? Porque se a pessoa quiser ir embora, você deixa ela ir embora, você não vai enlouquecer, porque você se ama, você já está pleno, completo em si mesmo. Ele fala essa expressão, como se você se completasse no outro, né? Que você se completar no outro não é o caminho, gente. Se você pensar dessa forma, você está equivocado, porque ninguém se completa no outro. Eu até tenho um texto que eu escrevi sobre isso, né? Você não se completa no outro, você se complementa. É diferente, percebe? Isso é super importante que fique bem claro na cabeça de vocês, gente. Uma coisa é completar, outra coisa é complementar. Complementar é tipo assim, a outra pessoa, ela tem potenciais, ela tem qualidades, virtudes que você não tem. E quando ela se junta com você, ela lhe ensina. Da mesma forma que você tem virtudes, qualidades que ela não tem, e ao conviver com você, você ensina para ela. E os dois crescem juntos. O nome disso é complementar e não completar. Completar já até pressupõe, é como se você tivesse um espaço vazio em você e que você completa com o outro. A gente utiliza essa expressão para vasilhas e líquidos, percebe? Na física a gente vê isso, né? Você tem um copo com água e você vai completar com água até a borda. Então isso não existe, gente. Quando se trata de relacionamentos, o relacionamento não é quantitativo, o relacionamento é qualitativo. Portanto, a gente precisa abandonar essa ideia de completar e se apropriar da ideia de complementar, que é os dois se unirem naquilo que são de qualidades, coisas boas, para serem ainda melhores, e aquilo que são defeitos, coisas que precisam ser melhoradas, sejam trabalhadas e assim se tornem menores. Esse é o caminho, viu, gente? Voltando para cá. Quando a droga está disponível, nos sentimos bem, mas a possibilidade, ainda que remota, de que ela não esteja mais ali, disponível para nós, pode levar ao ciúme, à possessividade, a tentativas de manipulação através de chantagem emocional, culpa ou acusações, o que no fundo é o medo da perda. Percebe? Você morre de medo de perder outra pessoa, então você utiliza de mecanismos. Tudo isso daqui, gente, são mecanismos para que você meio que se prenda. Você se prenda a outra pessoa, mas a gente precisa sair disso, identificar que isso são mecanismos. Em seguida ele continua: se a outra pessoa nos abandonar mesmo, pode fazer nascer a mais intensa hostilidade ou um profundo desespero. Aquilo que eu estava comentando, né? Se você não tem o amor próprio, se você não se finca, né, a sua autoestima em si, né, você pode se desesperar. E ao se desesperar, pode acontecer mil e uma coisas, até você enlouquecer mesmo, assim, de aquelas coisas que às vezes a gente vê nos telejornais, né, de pessoas que se matam, ou que então matam outra pessoa, né, que eu acho um termo totalmente errado. As pessoas falam crimes de amor. Como assim crimes de amor? Se você ama, você não faz mal a outra pessoa, né? São crimes de paixão, talvez, né? A paixão é como se fosse um estado meio doentio do ser, né? Inclusive, gente, a palavra paixão, ela significa sofrimento, né? Por isso que ela é utilizada aquele termo paixão de Cristo, né? Porque paixão significa sofrimento, entende? Então, se você está apaixonado por outra pessoa, você está num estado de sofrimento. Você não está num estado de equilíbrio, de harmonia emocional, mental, sabe? Então, essa é a ideia, né? Para que você não entre no desespero. Para que você não entre nesse desespero, você precisa se amar. É preciso, antes de tudo, desenvolver o amor próprio. Porque dessa forma você consegue, mesmo que aconteça da outra pessoa não querer mais você, né? Sair da sua vida, você se sustenta dentro de si mesmo. Em segundos, a ternura amorosa pode dar lugar à agressão selvagem ou a um desgosto terrível. Onde é que está o amor agora?
né? Aquilo que eu comentei, né? Essa coisa de crimes de amor, não é amor coisa nenhuma. É doença, a pessoa está doente e precisa imensamente de ajuda, de terapia, por vezes até de remédios, né? Quando a coisa é muito avançada, às vezes ela precisa até tomar remédios, né? Para controlar, né? O desequilíbrio que ela está tão imenso, né? Será que o amor pode se transformar no seu oposto em segundos? Será que era amor de verdade? Ou era só um vício, uma dependência? Percebe? Com isso ele conclui essa parte, né? E assim, aquilo que eu falei pra vocês, gente, eu queria acrescentar, né, assim, antes da gente concluir esse vídeo, a questão da indiferença. A indiferença, gente, ela faz parte, né? Ela tá dentro desse contexto, ele não aborda aqui, mas eu acho super importante de trazer isso, né? Porque a indiferença, ela é o oposto do amor, né? Uma frase que ficou muito famosa, viralizou, né? Ela é atribuída ao Érico Veríssimo, né? O escritor Érico Veríssimo. Ele diz, né, que o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. E eu queria, inclusive, a gente trazer para vocês um pouquinho da neurociência, né? Eu já li muita coisa de neurociência, porque eu acho super interessante, eu gosto dessa temática, e a neurociência explica, né, que o cérebro, dentro do nosso cérebro, a região que está voltada para o sentimento de amor, né, tudo aquilo que, que a gente nutre de amor, é a mesma região onde está presente o ódio. Tá tudo na mesma região. Ou seja, o amor, para se transformar em ódio, é um estalar de dedos. Assim, ela está muito próxima uma coisa da outra. Já a indiferença não. A indiferença é como se estivesse numa outra parte do cérebro. Ela não está diretamente relacionada com o amor e com o ódio. Porque o que acontece? O que até os terapeutas falam, né? Que quando você sente ódio, você sente alguma coisa ainda, percebe? Até a gente fala sentir ódio. É um sentimento, né? Você ainda nutre alguma coisa pela outra pessoa, mesmo que seja negativa, mas você ainda nutre. É por isso que eu comentei, né? Que tem essas relações viciadas em amor e ódio, né, entre tapas e beijos, né? Como eu disse na música do Leandro e Leonardo, né? Tem um sentimento. Você ainda se conecta, mesmo que de forma negativa, você ainda está conectado com outra pessoa, percebe? Então, não é o oposto, não é o oposto do amor, porque presta atenção como isso é interessante. Se o amor é uma conexão e o oposto é uma desconexão, então o ódio não pode ser o oposto do amor, percebe? A gente pode até utilizar da lógica, né? Se o amor é conexão, o oposto é desconexão. E o que é a desconexão? É a indiferença. Quando você não está nem aí para outra pessoa, ela tenta expressar o que ela sente, ela tenta expressar o seu amor, mas você não dá a menor bola. Você não se importa. Isso é terrível, gente. Isso é, a meu ver, desolador. Então, assim, entre sentir ódio e sentir indiferença, o ódio seria menos ruim, eu diria. Os dois são negativos, mas o ódio ainda é menos ruim do que a indiferença. A indiferença você não tá nem aí. Você olha para outra pessoa como se fosse sua parede, percebe? Então, acabou o amor. Se existe indiferença, não existe amor. A outra pessoa é como se fosse invisível. Então, aí a ruína total. O ideal, quando chega nesse ponto, é a ruptura, é a separação. Se separar, cada um ir pro seu lado, porque assim cada um pode se reconstruir, pode construir uma nova história. Percebe como isso é super profundo, né? Muito bacana. Assim, eu tinha trazido também outra frase, gente, que eu quero ler aqui para vocês, né, que está relacionada com tudo isso, né? Que é tipo um resumo de tudo aquilo que a gente está vendo hoje, né, sobre essas relações de amor e de ódio. É uma frase de um grande autor, né, que eu já li algumas coisas dele. É um dos autores que eu mais gosto, um cara genial, que é o Hermann Hesse. O autor Hermann Hesse, ele tem várias obras fantásticas, né, e pensamentos também, assim, fragmentos, né, que são muito bons para a gente refletir. Eu vou colocar para a gente finalizar esse nosso vídeo de hoje, que diz assim: se você odeia alguém, é porque odeia alguma coisa nele que faz parte de você. O que não faz parte de nós não nos perturba. Percebe que bonito? Isso aqui é o resumo de tudo que a gente falou hoje. Se você odeia alguém, é porque odeia alguma coisa nele que faz parte de você, a projeção. O que não faz parte de nós não nos perturba.
Ou seja, quando a gente não se perturba com alguma coisa, é porque aquilo não faz parte da gente. Às vezes a gente sente indiferença por conta disso, né? Que assim, a outra pessoa, ela não vibra, parecido com a gente. Tipo assim, a indiferença, ela está muito relacionada a isso, né? De quando não há uma conexão de vibração, percebe? Porque nós, gente, somos energia, né? Eu já falei isso várias vezes aqui. Nosso corpo vibra, cada célula do nosso corpo vibra. Então, nos relacionamentos, a gente atrai para si pessoas que vibram parecido com a gente. É por isso que eu digo, gente, é super importante a gente buscar o autoconhecimento, a gente buscar se reequilibrar, a gente ter, né, cada vez mais virtudes, né, desenvolver a harmonia, né, desenvolver essas grandes virtudes, porque dessa forma a gente muda a nossa vibração. Ao mudar a nossa vibração, a gente vai atrair para a nossa vida automaticamente pessoas boas, pessoas que vibram igual. Então, por exemplo, né, para ficar super claro o que eu estou falando, se você é uma pessoa que vibra no amor, né, na compaixão, que não tem essa questão do apego, né, que tem muita confiança, tem amor próprio, esse amor próprio pleno, né, você vai atrair para si uma pessoa que vibra ciúme, que vibra no medo, né, que vibra assim o tempo todo no controle. Não, você não vai atrair. Não vai dar match, né, como a gente utiliza, né, essa questão de relacionamentos hoje em dia é muito utilizada essa, né, não dá match, né, você não vai sentir atração. Vai ser uma pessoa linda, maravilhosa, mas você não vai se sentir atraído por ela, percebe? Então essa frase, ela resume tudo aquilo que a gente falou hoje e dá esse toque para você, né, que nós somos energia, nós somos vibração. Quando a gente trabalha o nosso ser, quando a gente trabalha o nosso processo de melhoria, de evolução, automaticamente a gente vai atrair para nós pessoas melhores, pessoas que vibram parecido. E nessa hora eu volto pro tema, pro título desse capítulo: relacionamentos iluminados. Você quer ter um relacionamento iluminado? O que você deve fazer? Você deve trabalhar em si mesmo, mudar a si mesmo, se transformar em alguém cada vez melhor, porque assim, pela própria lei da atração, você vai atrair para a sua vida uma pessoa que vibre na mesma frequência, que vibre como você. E a tendência é que você só seja cada vez mais feliz, que aquilo que seja bom nos dois só cresça, e assim você se torne pleno, esteja vivendo aqui e agora em plenitude, percebe? Então com isso eu encerro esse nosso vídeo de hoje, né, com essas reflexões super profundas. E só lembrando, gente, que essas citações, essas coisas que eu trouxe para cá, vou colocar aqui na descrição do vídeo. E para a galera que estiver acompanhando pelo podcast, vocês vão ter, né, esse brinde da música Entre Tapas e Beijos, do Leandro e Leonardo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.